Fala, nação corintiana, ótimo dia aí pra gente. Pô, vou trazer um vídeo aí que nos deixa de cabelo em pé e com o estômago embrulhado, falar da base, vendas de jogadores. Venda de jogadores no Corinthians já é ruim, mas como se trata de jogadores que veio da base, é inacreditável. Nós vendemos jogadores a preço de banana, times da Europa comprando jogadores nossos por 3 milhões de euros e vendendo por 130. É uma coisa assim absurda. E eu vou trazer vários desses jogadores em meio aí ao interesse do Zenit. No Guinegão, eu vou trazer vários desses jogadores aí. O que vocês acham dessas vendas, né? Qual é a opinião de vocês? Se vocês acham que isso é mau caratismo, é algum interesse futuro, obscuro, incompetência mesmo, é porque tá apertado e precisa de dinheiro, é porque tá na mão dos empresários e o empresário quer vender e não tem o que fazer. Primeiro jogador que eu vou trazer pra você é o nosso querido Guinegão. Salve o alvinegro imponente a brilhar. Um bando de loucos, ninguém vai calar. Fiel vibra, pulsa em cada coração. Desde 1910, a força dessa paixão. Na arena explode o grito da gente. Corinthians pra sempre no sangue e na mente. A raça em campo, a história a contar. Nosso time do povo jamais vai parar. Resenha Arena 1910. A história é mais que 10. Corinthians, eterno, tu nos fazes felizes. De operários sonhadores, a nação que te defende. Um grito de gol que o mundo entende. Do Bom Retiro a glória, um caminho de fé. No peito do distintivo, a luta em cada pé. Preto e branco na alma, escudo a proteger. Somos a raça, garra pra vencer. Na arena explode o grito da gente. Monstro demais, cara. Nossa, eu sou muito fã do Guinegão. Eu sempre falo isso, cara. Eu sou muito fã dele. Moleque humilde, moleque da base, assim, de uma humildade, de uma pureza, sabe? Cara, é incrível. Ele é muito, muito monstro, cara. Tomara que ele fique muitos anos no Corinthians aí. O interesse do Zenit foi o seguinte: o Zenit sondou o Corinthians pra oferecer. Aquele negócio de um empresário, procura um empresário, sabe? Nada oficial, mas sondou o Corinthians ali por uma proposta de quase 95 milhões de reais. E o Corinthians falou que por esse valor nem abre negociação. E eu acho que nessa parte o Corinthians foi muito bem. Tempo que a gente não chega, já recusa de cara. Ah, não, vamos negociar. Não, não tem que negociar. Por esse valor não tem. Eu acho que o Guinegão não dá pra vender por menos de 30, 32. Por mim nem venderia, ficaria com ele um tempo aí. Mas por menos que isso, não dá pra vender ele. O próximo que eu quero mostrar pra vocês é o Cauê Furquim, que o Corinthians acabou de perder pro Bahia. Vou mostrar alguns lances dele aqui e depois eu vou mostrar a matéria dele, beleza? Salve o alvinegro imponente a brilhar. Um bando de loucos, ninguém vai calar. Fiel vibra, pulsa em cada coração. Desde 1910, a força dessa paixão. Na arena explode o grito da gente. Corinthians pra sempre no sangue e na mente. A raça em campo, a história a contar. Nosso time do povo jamais vai parar. Resenha Arena 1910. A história é mais que 10. Corinthians, eterno, tu nos fazes felizes. De operários sonhadores, a nação que te defende. Um grito de gol que o mundo entende. Do Bom Retiro a glória, um caminho de fé. No peito do distintivo, a luta em cada pé. Preto e branco na alma, escudo a proteger. Somos a raça, garra pra vencer. Na arena explode o grito da gente. Corinthians pra sempre no sangue e na mente. A raça em campo, a história a contar. Me lembrou um pouco o Luiz Henrique do Botafogo, né? Esses lances aí. Tem vários vídeos com vários lances dele. Eu peguei esse daí só de um jogo. Inclusive é contra o Botafogo. Só de um jogo. Então, todos esses lances que você viu aí foi de um jogo só. E parece ser um jogador muito bom, promissor. Que golaço ele fez ali de canhota, né? Que golaço. E o Bahia levou ele por 14 milhões de reais. Mas aqui é um caso diferente, né? Aqui o Bahia veio, pagou e levou. Vocês acham que o Corinthians teve culpa nisso? Não, teve culpa com certeza. Mas você achou justo, assim? O Corinthians entrou na justiça agora. Porque nessa parte eu acho que o Corinthians tem razão. Não tô isentando o Corinthians. O Corinthians teve culpa ou maldade de alguém lá pra poder queimar a base. Eu não sei. Não dá pra saber. No Corinthians tudo é possível. Então não dá pra saber. Mas assim, eu achei que o Corinthians tá certo em entrar na justiça. Porque o Grupo City usa isso, né? Compra. O Red Bull faz isso também. Eles compram um time no Brasil e aí, porque pro exterior, a multa seria 100 milhões. E pra cá é 10 milhões, tá? E aí o que acontece? Eles usam muito isso. Eles pegam, compra aqui igual tá com o Bahia ali na SAF do Bahia, compra o jogador, depois o jogador vai pro Grupo City, que é internacional. Então, pô, eu acho que isso daí realmente a CBF tem que ver, tem que investigar. E se o Corinthians ganhar essa causa, vai ser um marco na história do futebol. Pode mudar muita coisa em termos de contratação. O próximo jogador que eu vou falar, um dos piores casos, que é o caso do nosso querido Marquinhos, né? Marquinhos, de jogar no Corinthians, com a torcida gritando, com um monte de gente conhecida do lado, você começando a tua vida aí. A sensação é maravilhosa, né? Jogar com esses grandes ídolos que a gente tem aí. E eles me ajudaram muito, me passaram palavras, me passaram um apoio ali que... Salve
Salve o alvinegro imponente a brilhar. Um bando de loucos, ninguém vai calar. Fiel vibra, pulsa em cada coração. Desde 1910, a força dessa paixão. Na arena explode o grito da gente. Corinthians pra sempre no sangue e na mente. A raça em campo, a história a contar. Nosso time do povo jamais vai parar. Resenha Arena 1910. A história é mais que 10. Corinthians, eterno tu nos fazes felizes. De operários sonhadores, a nação que te defende. Um grito de gol que o mundo entende. Do Bom Retiro a glória, um caminho de fé. No peito do distintivo, a luta em cada pé. Olha isso, o Corinthians vendeu ele por 3 milhões de euros, tá? 3 milhões de euros e ele virou rapidamente o segundo jovem mais valioso do mundo. Aqui tem um adendo que o Tite falou que podia vender ele, porque ele não tinha porte físico de um zagueiro. O zagueiro tinha que ser grossão, grandão, fortão. Ai, meu Deus do céu, cara, isso é inacreditável. Ó, a venda do zagueiro Marquinhos atualmente no PSG pode ser citada como exemplo do insucesso no Corinthians. 2015, essa matéria é 2015, eles já falavam isso. E realmente é um insucesso a base do Corinthians. O defensor deixou o clube em 2012, sem chance no time principal. Foi vendido por aproximadamente 3 milhões de euros, o que dava 10 milhões e meio naquela época, na cotação atual, né, de 2015, a Roma. Contando o dinheiro que o clube havia recebido pelo empréstimo dele anterior à venda, então o Corinthians emprestou e depois vendeu. A soma não cresce quase nada. 3 anos depois, ele foi apontado por estudo da empresa inglesa Soccerex como o segundo jogador sub-21 mais valioso do mundo. Ah, é só o Corinthians, cara. Depois de deixar a Roma para o PSG por 35 milhões de euros, cara. É isso mesmo que você ouviu. O Corinthians vendeu por 3 milhões e ele foi vendido por 35 milhões de euros. E isso, cara, assim, ó, um aninho depois, sabe? E o Corinthians fez inúmeras vezes isso. E aí eu te pergunto, cara, mau caratismo? De novo, eu falo, é mau caratismo, é interesse futuro, tá na mão de empresário, precisa do dinheiro, é o quê? É incompetência? O que vocês acham? Deixa aí no comentário. Pra mim, eu vou ser sincero pra você, cara, é um pouquinho de tudo. A gente precisa do dinheiro, é mau caratismo também, eu acho que é um pouco de cada. E aí eu já vou pular pra outro zagueiro, que esse é mais recente, o Murilo, cara. Nós víamos o futuro desse cara, esse cara tinha muito futuro. E olha os lances do Murilo. Salve o alvinegro imponente a brilhar. Um bando de loucos, ninguém vai calar. Fiel vibra, pulsa em cada coração. Desde 1910, a força dessa paixão. Na arena explode o grito da gente. Corinthians pra sempre no sangue e na mente. A raça em campo, a história a contar. Nosso time do povo jamais vai parar. Resenha Arena 1910. E aqui ainda tem um adendo. Diferente do Marquinhos, ele é um cara que tem um porte físico, um cara habilidoso, sabe, antecipa bem a bola, é rápido, tem um bom passe, sabe sair jogando, bom na bola aérea. Cara, quem não via que ele ia virar um ótimo jogador? Ó, clube inglês blinda Murilo na janela, isso já de janeiro. Já blindou o Murilo nessa janela, de janeiro, nem tá falando do meio do ano. E aqui tá falando que o Corinthians tem 10%. Aí que tá a pegadinha. Ó, essa matéria é de lá, é lá de trás. Aqui até o meu timão foi enganado e agora nós descobrimos. Ó, essa matéria é de 4 de fevereiro de 2025, nem tá tão longe, tá? Mas mudou já isso daí. O Corinthians não tem mais 10% da venda. O Corinthians tem 10% do lucro. Olha só, cara, os contatos que o Corinthians faz, cara. Não é possível, cara. Isso é inacreditável, sabe? Ó, a janela de transferência de inverno europeu fechou nessa segunda-feira. O zagueiro Murilo, formado pelo Corinthians, é um dos principais destaques do Nottingham Forest na Premier League. Esteve na mira do Chelsea. No entanto, Evangelos Marinax, que é o russo lá que estava querendo entrar no São Paulo, no Vasco, proprietário do clube, recusou e teria sido a maior venda da história da equipe, segundo o jornal britânico. Recentemente, o zagueiro renovou o contrato com o Nottingham Forest até 2029. A equipe inglesa o avalia em 70 milhões de euros, 400 reais. E você sabe quanto o Corinthians vendeu? Ele tá aqui, ó, 63 milhões de reais. E você sabe quantos que o Nottingham não quer vender? 419 milhões, cara, é isso. Essa é a diferença. Um clube que sabe trabalhar, não importa. Isso não é só um clube que tem dinheiro. Cara, isso é incompetência também, sabe? É inacreditável, cara, as coisas que o Corinthians faz. Chega assim a ser irrisório, parece até piada. Se mostrar isso aqui pra alguém que não conhece a história, fala, meu, você tá brincando, né? Isso aí não aconteceu de verdade, né? Cara, e eu não consegui trazer nem um centésimo do que tem. Porque quando eu comecei a fazer, o vídeo ia ficar muito longo. Eu nem tô trazendo tanto. Você vai ver ainda. E ainda tem mais uns 3 aí, ainda 3, 4
4 que vocês vão falar, cara, eu não acredito, sabe? Tipo, e ainda tem um que o Corinthians conseguiu manter, mas será que vai ter lucro? Vamos agora para o Pedro. O Pedro que foi pro Zenit, todo mundo acha que foi na troca do Yuri. Eu queria trazer a troca do Yuri, mas ali tem 4 jogadores, ia virar um vídeo gigantesco. Eu vou falar agora do Pedro que foi pro Zenit. Aqui é uma matéria do meu timão, da época que ele tava na base, tá? Juntamente aqui com o Moscardo. Principal nome das categorias de base do Corinthians. Pelo menos é dessa forma que o atacante Pedro, de 16 anos, é considerado internamente no clube. O menino chegou ao Corinthians aos 9 anos de idade, lá em 2015. Sim, naquela época maravilhosa de Tite, Renato Augusto, Jadson, enfim. É saudade, hein? Mas naquela época o Pedro ainda tava no futsal, lá no Sub-9. Ele inclusive ajudou o time a ser campeão paulista com mais de 100 gols na competição. No futebol de salão, inclusive, ele marcou mais de 250 vezes com a camisa do Corinthians. Nos anos seguintes, o Pedro sempre esteve em equipes mais velhas, justamente para aumentar o desafio de enfrentar jogadores da sua própria idade. Ainda assim, aos 11 anos, para vocês terem ideia, ele foi campeão metropolitano na categoria Sub-12 e artilheiro do Corinthians no Mundialito de Veneza, na Itália. Em 2020, por conta da pandemia, ele ficou longe dos gramados. Então, entre 2019 e 2021, ele saltou do Sub-13 pro Sub-17. Nesse retorno, foram 27 gols em 31 jogos, alternando entre Sub-15 e Sub-17 do Corinthians. Ele chegou inclusive a marcar um gol no jogo treino que teve esse ano, entre Sub-20 e profissional. Hoje o Corinthians estreia na Copinha, e mesmo aos 16 anos de idade vai ser a segunda vez que o Pedro joga a competição. É uma ótima oportunidade para ficar de olho nas joias e no futuro do Corinthians. Pô, é uma coisa assim absurda, né, nação? Ó, o Corinthians confirma a venda do Pedro para o Zenit da Rússia. Você vê rivais vendendo cada jogador meia boca por 100, 200 milhões, cara. E nós vendemos uma joia dessa, considerado um dos maiores joias da base por 46. Que a gente não sabe divulgar, começar a mostrar lance dele, fala, nós temos um cara igual a maioria dos clubes faz, os clubes brasileiros, nós temos um cara na base. O cara vai lá, dá 5 meses ele tá de volta no futebol brasileiro. O Atlético Paranaense fez isso. Um monte de clube faz isso, vende jogador por 200, 300, 400 milhões, o cara vai lá, não passa um ano, volta pro Brasil. O Corinthians não consegue vender jogador caro, cara. Isso não entra na minha mente. E aqui ainda tem um adendo, coisa de maluco, né? Porque o Corinthians vendeu por 46 milhões, mas ficou com 30%, que vendeu só 50% dele. E ficou com 30%. Mas aí acontece o quê? O nosso queridíssimo Augusto vendeu os 30% por 10 milhões. Então, na verdade, ele saiu por 56 milhões. Completo, todo, os 80% que tínhamos dele. Até os 30% que aqui o Duílio tem todas as críticas, não deveria vender, ainda ficou com 30%. E o Augusto vendeu os 30% por 10 milhões, cara. E aí você pensa, isso aconteceu só com ele? Não, isso aconteceu com o Duílio. O Duílio fez isso com outros jogadores também, como vocês vão ver mais pra frente. São todos os presidentes que passaram pelo Corinthians, estão acabando com o nosso clube através da base. Cara, jogadores que era pra ser vendido muito mais caro, igual eu disse daqui, é um risquinho no iceberg. É que não cabe num vídeo, eu vou fazer um vídeo de 20 horas e trazer pra vocês com todos, e ainda mesmo assim não vai caber. Vamos pular aqui pro próximo, que o próximo é o Malcom, cara. Jogava demais também o Malcom, né, cara? Salve o alvinegro imponente a brilhar. Um bando de loucos, ninguém vai calar. Fiel vibra, pulsa em cada coração. Desde 1910, a força dessa paixão. Na arena explode o grito da gente. Corinthians pra sempre no sangue e na mente. A raça em campo, a história a contar. Nosso time do povo jamais vai parar. Resenha Arena 1910. Agora, olha isso que fizeram com o Malcom, cara. Uma promessa, um jogador absurdo, que sabíamos que ia virar o que virou, né? Chegou aí pro Barcelona, agora tá no Al Hilal, né? Mas, pô, um jogador absurdo, que poderia ter rendido muito ao Corinthians. O Corinthians vendeu ele por 21 milhões de reais, tá? A venda do atacante Malcom do Bordeaux ao Barcelona renderá cerca de 4,5 milhões aos cofres do Corinthians. O valor corresponde a 2,5 dos 41 milhões de euros. Olha isso. O Corinthians vendeu por 21 milhões e o Bordeaux vendeu por 181 milhões. Olha a diferença, cara. Tudo bem, eu não acho que o Corinthians deveria vender por 180, não conseguiria. Poderia ter vendido por 80. E aí no Malcom fizeram a mesma coisa que foi feita agora com o Pedrinho, fizeram no Malcom também. Olha isso, o Corinthians é o que é? Enganado? Eu não sei. Será que o Corinthians é tão inocente assim? Ó, do total da operação envolvendo o jogador de 21 anos, como direito de formação, será a quarta vez que o jogador campeão brasileiro de 2015 dará lucro ao clube. Beleza, quarta vez, vai ver nas outras. Que ficou dos 11 aos 18 de idade. A última havia
teria sido em setembro, 10 meses antes. Olha o que o Corinthians fez. O Corinthians, quando vendeu o Malco por 21 milhões, ficou com 15% dele, igual fez com o Pedro, ficou com 30%. 10 meses antes, o Bordeaux falou assim, meu, vocês não querem vender esses 15% por 16 milhões de reais? Corinthians, beleza, vendemos. Aí passa 10 meses, os 16 milhões valeria isso, 27. 11 milhões o Corinthians perdeu aqui nessa negociação. O Bordeaux, lógico, esperto, falou, pô, vou vender bem caro, já sabia que ia vender, cara. Já sabia, tava em alta, era pro Corinthians falar, não, a gente não quer, a gente espera você vender e pega nossos 15%. Mas não, o cara do Corinthians é afobado, não pode ver dinheiro, tá devendo, são muito incompetentes. Cara, é inacreditável como o Corinthians é enganado ou não. É uma coisa assim, igual eu falei, nebulosa, não dá pra saber até onde chega a maldade, a esperteza e onde começa a incompetência. Aí você tem que perguntar, você é incompetente ou você é corrupto de alguma forma? Tem que perguntar isso, porque não faz sentido, cara, isso. E isso se repete, a gente tem que tomar cuidado, começar a pressionar pra isso não se repetir com o Guinegão. Nós estamos numa safra absurda aí, é Jacaré, André, Guinegão, Kaique, o Flora ali que tem 11 anos, o Flora que eu vou mostrar pra vocês será o próximo, por isso que eu tô falando dele, ó. O Flora é meu último jogador aqui que quase a gente perdeu, ele tem 11 anos, temos já que ficar de olho, não vamos deixar já começar a fatiar da base, sabe? Pô, pelo amor de Deus, cara, tá na hora de a gente pressionar nessa parte da base também, isso faz parte do jogo político, é onde nós mais estamos perdendo dinheiro, é na base, vê os outros clubes, qualquer clube aí mediano pra pequeno, tá ganhando mais dinheiro que o Corinthians na base, por trabalhar direito, por fazer a coisa certa, o Corinthians não consegue. Eu falei, competência? Não sei, será que é? Ó, vamos dar uma olhada aqui no Flora. Um bando de loucos, ninguém vai calar. Fiel vibra, pulsa em cada coração. Desde 1910, a força dessa paixão. Na arena explode o grito da gente. Corinthians pra sempre no sangue e na mente. A raça em campo, a história a contar. Nosso time do povo jamais vai parar. Resenha Arena 1910. A história é mais que 10. Corinthians, eterno tu nos fazes felizes. De operários sonhadores, a nação que te defende. Um grito de gol que o mundo entende. Do Bom Retiro a glória, um caminho de fé. No peito do distintivo, a luta em cada pé. Preto e branco na alma, escudo a proteger. Somos a raça, garra pra vencer. Na arena explode o grito da gente. Corinthians pra sempre no sangue e na mente. A raça em campo, a história a contar. Nosso time do povo jamais vai parar. Cara do céu, e nós quase perdemos ele pro nosso rival, nossos filhos ali, né? Nossos filhos de 2025, né? Quase que nós perdemos o Flora. E olha, reparem na matéria. Quando eles ficam, não é porque foi competência nossa, foi porque eles quiseram ficar. Isso o Augusto fala. Ele ficou porque ele quis. O Corinthians não fez quase nada. Oferecemos um dinheiro, ele quis ficar porque ele queria ficar no Corinthians, é identificado com o Corinthians. É o caso do Roberto, fica porque quer. Então, tipo assim, sabe? Nós estamos vivendo no momento que acha que todo jogador vai querer ficar assim. Nós queremos jogadores que querem vestir a camisa do Corinthians, mas, pô, vamos tratar bem essa molecada da base. O cara, às vezes, tá com a família lá, passando fome, tá com a família lá pagando aluguel, que é uma casa pra família. Chega o outro clube e fala, pô, vamos aí, vou te ajudar, vou te dar 7, 10 mil por mês. Você acha que o moleque não vai aceitar, cara? Ele não sabe, ele pode acontecer algum acidente, acontecer alguma coisa com ele, ninguém sabe o futuro. E ele precisa dar uma estrutura pra família dele, ele tá certo. Eu não culpo o Furquim, eu não culpo esses jogadores que fazem isso. Ninguém sabe aonde aperta o calo do cara. Eu culpo o Corinthians de não cuidar desses jogadores. O culpado é o Corinthians. E ó, quase saiu, ó. Pais do garoto estavam negociando ida para o Verdão, mas acabaram fechando com o Timão a pedido do jovem jogador. O pai mesmo fala aqui, o pai fala, ó. O pai do Flora nos procurou novamente, o Augusto falando, aspas pra ele, o pai do Flora nos procurou novamente junto com o empresário. Fizemos uma proposta que cabia no nosso bolso. Ah, pelo amor de Deus. Apenas de ajuda de custo. O Corinthians é muito grande e oferece uma enorme visibilidade e também a capacidade de desenvolver o atleta. Augusto, olha, cara, eu queria te xingar aqui, mas eu não vou porque eu não quero falar palavrão e nesse canal eu não gosto de falar palavrão. Mas, cara, isso é tipo assim, é aquele discurso de um cara que não tem noção da vida, cara. Cara, beleza, o Corinthians é grande, é absurdo, é gigante, oferece visibilidade sim, mas se o garoto tiver com a família dele com necessidade, ele não vai ficar por isso, ele precisa daquilo já. Pô, um pouquinho de noção da vida, cara, parece que os caras do Corinthians não têm noção da vida. Ó, essa foi a decisão total dele, aqui já é o pai dele, aspas. A gente quer o melhor para o nosso filho, e ele está muito feliz em permanecer no Corinthians. Temos agora de dar todo o carinho para que ele possa se divertir e jogar bola. Parece ser um cara do bem, o pai dele, que é o que ele mais ama fazer. É uma criança que está realizando seu sonho, afirmou. Vou fazer minhas considerações finais aqui. Você viu no caso do Flora? Ele ficou porque ele quis e porque o pai dele aceitou a decisão dele.
Tipo, vai, pais de outros jogadores aí, menino Ney, não sei, talvez, não vou citar nomes, vai, mas pai de outros jogadores aí não iriam aceitar. Ia falar, vamos ali porque tá oferecendo um dinheiro maior. Eu não tô falando pro Corinthians sair dando 20, 30, 40, 50 mil pros moleques da base, não. É dar uma mínima estrutura. O Furquim tava ganhando, quantos que o Furquim tava? 7 mil no Corinthians, era isso? O moleque que já era promessa e tudo mais, ganhando 7 mil. Não tinha como o Corinthians pagar 20, aumentar um pouco, ou 20, 30, aumentar um pouco a rescisão dele. Cara, é o futuro. É um jogador que você vende por 100 milhões, você recupera 70 jogadores desse daí. Então, não sei. Será que é eu que sou inocente? Por que os outros clubes fazem? E clubes menores, Atlético Paranaense, o Bahia agora tá com dinheiro, mas beleza. Clubes aí que revelam jogadores muito mais do que o Corinthians. O que acontece? Eu deixo aqui a pergunta pra vocês. Vocês podem me responder aí. Deixa aí nos comentários. Você acha que é o quê? Eu vou até fazer uma enquete sobre isso. Na aba de postagem eu vou fazer uma enquete sobre isso. Vocês acham que é o quê? Eu vou colocar lá, mau caratismo, incompetência, por causa das dívidas, por causa de empresário. Porque tem alguma coisa nebulosa ali por trás disso. Alguém tá ganhando muito dinheiro lá na frente. Será? Sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Só tô levantando uma hipótese, não tô afirmando nada. O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Se inscreve se não é inscrito, deixa o like, deixa nos comentários sua indignação. Compartilha esse vídeo pra todo mundo entender que o Corinthians precisa mudar da base, cara. Da base. O Corinthians precisa começar a mudar a base, não é pra hoje, é pra ontem. E a partir dos próximos presidentes que for entrar, isso tem que ser um pedido da nação. Vamos começar a bater nessa tecla também, junto aí com... Já estamos bem engajados na parte política, vamos bater nessa tecla também, beleza? Valeu demais, hein, nação? Tamo junto, valeu, fui!